A paz do Senhor, queridos. Voltei aqui ao vivo agora no Facebook, programas em busca das ovelhas perdidas. Eu não gravei o programa todo porque eu estava aqui sozinho, então eu estava tendo essa dificuldade de manusear aqui a mesa, de manusear aqui o computador e estar atendendo o telefone e as outras coisas mais. Mas agora nós estamos aqui para a palavra de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia aí no texto em 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 11 e 12. Esses são os textos base da mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre Elias. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou estar efetuando aqui para nós ganharmos tempo. Hoje a programação vai se estender até as 3h30, até as 3h40 no máximo. Nós vamos estar aí com a programação no ar. Diz assim a palavra de Deus, 1 Reis 19, 11 e 12. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Glória a Deus, querido. Amados, todos nós que amamos a leitura bíblica, todos nós que estamos acostumados com a leitura da palavra de Deus, ou até mesmo aqueles que ainda não leram a palavra do Senhor, mas já foram na igreja, já ouviram alguma pregação, certamente já ouviu falar de Elias, um dos maiores profetas conhecido entre todos os que foram prescritos na palavra de Deus, um dos grandes, maiores profetas que já pisou na terra dos viventes. E glória a Deus por isso. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre a vida de Elias. Elias ele aparece lá no capítulo 17 com uma profecia, e ele está dizendo que o povo não viria chuva durante 3 anos e meio. Ele disse que, segundo a palavra dele, olha a confiança do profeta, não cairia nem orvalho em Israel. E logo depois dessa profecia, o povo entrou num colapso, porque sem água, o pasto morrendo, os animais morrendo, e o rei da época, que era Acabe, ficou na procura de Elias. Logo depois dessa profecia, Deus o manda se esconder. Veja bem, Elias aparece e profetiza, mas qual era a situação do povo naquele momento em que Elias profetizou? Era um declínio espiritual. O povo estava num declínio, ou seja, numa apostasia, estava se afastando, se conduzindo cada vez mais para distante de Deus, e a sua liderança já estava perdida. Acabe já estava ludibriado, já estava ali perdendo as rédeas da situação por causa do seu pecado, por causa da sua situação diante de Deus. Não tinha mais comunhão, não tinha mais ali o respaldo da presença de Deus, então estava se distanciando. Então Elias vem como um prenúncio de juízo à desobediência do povo de Israel, e diz a eles: olha, segundo a minha palavra não vai mais chover, segundo a minha palavra não vai mais chover, não vai cair nem orvalho do céu. 3 anos e 6 meses sem água, o povo à procura de Elias, quando de repente ele aparece a um dos servos do rei e disse: olha, vai até Acabe e diga para ele que eu estou aqui e quero vê-lo, diga que eu quero me encontrar com ele, eu tenho uma palavra de Deus para a vida do rei. E o seu conservo diz: Senhor meu, o que mal te fiz, o que eu te fiz,
para que o Senhor me peça tal coisa. Se eu for lá falar para o rei Acabe que o Senhor está aqui, que o Senhor retornou, e o Espírito de Deus te arrebatar, te levar para longe, como é que vai ser? Ele vai me matar, ele vai ferir a minha vida. Tem misericórdia de mim. Ele fala: não, vai lá e fala para o rei que eu tenho uma palavra de Deus para ele, que eu tenho algo para ministrar para ele. Eu não vou embora, eu não vou ser arrebatado, foi Deus que me enviou. Então o rapaz vai lá e volta correndo juntamente com o rei e fala: pronto, Elias, está aí o rei Acabe. E Acabe, quando fita os olhos em Elias, diz assim para ele: ó perturbador de Israel. E Elias diz para ele: não, eu não sou o perturbador de Israel, Acabe, mas sim tu e a casa do teu pai. Veja bem, irmãos, profeta, quando ele é profeta, ele não teme em dizer a verdade, seja para um rei ou qualquer outra autoridade, membro da igreja, obreiro, pastor. Ele não teme, ele entrega aquilo que Deus mandou ele entregar, ele fala aquilo que Deus mandou ele falar, e não tem essa de ser taxado como um santarrão, como um chatão, como aquele que acaba com a festa ou que joga um balde de água fria. Não, se Deus mandou falar, tem que ser dito. E quando Elias falou que Deus mandou, e quando Elias começou a incomodar o povo com a profecia verdadeira, genuína, ele foi taxado como um perturbador de Israel. Mas certamente ele disse para o rei Acabe: não sou eu que perturbo Israel, mas é tu e a casa do teu pai com o teu pecado. Veja bem, meu amigo, não são os profetas de Deus que perturbam a paz dentro da igreja. Não são os profetas de Deus que perturbam a paz no bairro, na cidade, na rua, seja onde for. São as pessoas que têm os seus pecados por estimação e não querem deixá-los, não querem largá-los, não querem se arrepender e buscar a Deus em sinceridade, em espírito e em verdade. Elias não perturbava, quem perturbava era o pecado do povo, era o pecado do povo que acendia a ira de Deus contra Israel. E Elias agora está de frente com Acabe. Aí ele diz o seguinte: Acabe, eu quero fazer aqui um desafio. Por que você se distanciou da adoração genuína? Por que você não serve mais a Deus? Por que você afastou as pessoas da adoração verdadeira? Eu quero fazer aqui um desafio juntamente com você. Eu quero fazer aqui com você o seguinte: você vai chamar todos os Baalins, os profetas de Baal e os profetas de Aserá, e nós vamos subir ao Monte Carmelo, e nós vamos oferecer um sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Congrega o povo, anuncia na cidade, chama todo Israel para estar presente no Monte Carmelo. Chama todos os profetas que você trouxe para cá, chama todos aqueles a quem você quiser, e nós vamos ver quem é Deus de verdade. Saímos do capítulo 17, agora estamos no capítulo 18, aonde Elias está diante de 850 homens, aonde Elias está diante do seu maior desafio da vida, talvez. E agora ele fala o seguinte para os profetas de Baal e de Aserá: prossigam vocês com o desafio, iniciem vocês o sacrifício, peguem o seu altar e o seu sacrifício e comecem. Os Baalins começaram, colocaram o seu altar, colocaram a sua oferta, e a Bíblia diz que eles começaram a orar, começaram a rogar o seu Deus, começaram a fazer ali as suas preces. No ato de seus desesperos, eles começaram a se cortar, a se martirizar. Eles não estavam obtendo resposta. E Elias então começa a caçoar deles, dizendo assim: orem mais alto. Ele é Deus, talvez ele esteja meditando, talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja ocupado.
Eles continuaram ali orando, buscando seu Deus com D minúsculo, sem obter resposta. Talvez este seja aí o empecilho da sua vida. Você está buscando alguém que não pode te responder. Você está buscando talvez num homem, está buscando talvez num Deus com D minúsculo, num Deus falso, e ele não vai poder te responder. Então Elias faz uma valeta, conserta o altar, organiza tudo certinho, pede que tragam água para ele, coloca a sua oferta em cima do altar e começa a molhar todo o seu sacrifício. Começa a jogar água, começa ao ponto de a valeta que ele fez ao redor encharcar. E ele faz uma oração breve, no hebraico 41 palavras. Ele levanta a sua voz dizendo assim: ó Deus, para que saibam que tudo que eu fiz conforme a tua palavra. Responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor, para que saibam que há Deus em Israel. Responde-me. Responde. E a Bíblia vai dizer que no final da sua oração, imediatamente o céu se abriu e o fogo consumiu o holocausto. Acredito que o rei e todos aqueles que estavam lá e viram o que aconteceu, prostaram-se de joelho, e a Bíblia diz que bradaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias fala: ó Israel, ó povo pecador, se arrependam. Se Baal é Deus, segue-o. Se Deus é Deus, segue-o. Irmão, para que ficar cocheando entre dois pensamentos? Para que ficar cambaleando como um ébrio, um bêbado? Já não é o suficiente o que Deus fez por ti, o que Deus fez por você? Ah, pastor, mas o que Deus fez? Ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Adore a Deus, não coxinhe entre dois pensamentos. Não reclame, não murmure. Jó, ele não sabia o que motivou o seu sofrimento, mas ele sabia de uma coisa, que o seu sofrimento levou ele a enxergar a Deus. E ele mesmo declarou: os meus ouvidos só ouviam falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa experiência na tua vida talvez seja para que você veja Deus. Talvez você só ouviu falar, mas agora você vai ver Ele agindo na sua vida. Queridos, que você possa acreditar a partir de hoje que só há um Deus, que só há um caminho, que só há uma verdade, que somente há uma vida. Elias, agora depois do momento que ele esteve no Carmelo, depois que Deus o respondeu com fogo, depois que Deus deu a ele este milagre, e depois dele ter matado os 850 falsos profetas, 400 de Asseré e 450 de Baal, em vez dele descer para a cidade agora e ser glorificado, aclamado pelo povo, sabe o que aconteceu, meu amado? Alguém foi falar para Jezabel o que ele havia feito com os falsos profetas, e ela se acendeu em ira contra ele, e disse o seguinte, da seguinte maneira, que ela queria até mesmo mudar de nome, se ela não fizesse com ele o que ele fez com seus profetas. Ela não queria ser mais ela não queria ser mais aí, ela se possuiu de uma ira tão grande contra ele que ela queria matá-lo. E o homem que orou e parou a chuva durante 3 anos e meio,
Se encorajou? Não. E o homem que matou 850 falsos profetas, se encorajou? Não. O homem que enfrentou o rei, que trouxe uma palavra magnífica para o rei, ele enfrentou? Foi se esconder, se retirou, foi para a caverna. Querido, talvez Deus já te usou para grandes coisas, Deus já te colocou em grandes posições, Deus já te usou de forma tremenda, e hoje você está onde? Na caverna. Agora eu vou entrar no texto aqui no capítulo 19, e eu quero que você me entenda que Deus está falando para você nessa tarde, que o seu lugar não é na caverna. Você conheceu um pouco de Elias, do que ele fez, mas agora eu quero te apresentar um momento difícil da vida de um profeta. Elias era um homem natural como eu e você. Elias era um homem comum, igual eu e você, de carne e osso, e passou por problemas também, psicológicos também. Agora ele recebeu a afronta de Jezabel e está dentro da caverna, e o pensamento dele é: eu quero morrer. Ele queria morrer. Ele disse a Deus: ó Deus, eu não sou diferente dos meus pais, e todos eles já morreram, todos morreram, os profetas da minha época, mas só sobrou eu. Quer saber de uma coisa? Me leva logo, me mata, eu quero morrer. Ele chegou no ápice da depressão, aonde ele desejava agora nesse momento a morte, aonde ele desejava agora nesse momento a morte. Só que a Bíblia vai nos dizer agora aqui no começo do capítulo 11 que Deus o visita. Deus vai te visitar. E quando Deus o visita, diz assim para ele: ele disse: sai para fora e põe-te de pé perante a face do Senhor. Meu irmão, minha irmã, sai para fora, se coloca de pé diante da face de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Elias tomou a iniciativa de sair da caverna, passou diante dele um vento muito grande, que fendia os montes, era tão forte que abria tudo pela sua frente. Talvez você se dispôs a se levantar e se colocar diante da face do Senhor, e vem um vento contra você. Aí a Bíblia vai dizer que Deus não estava nesse vento. Então eu posso te garantir que esse vento aqui não é o vento do capítulo 37 do livro de Ezequiel, que quando soprou, trouxe a vida para os ossos secos. Esse vento aqui não é o vento que soprou no Mar Vermelho, abrindo o mar para o povo de Israel passar. Esse vento aqui não é o vento de Atos 2, que ventou dentro da igreja, trazendo como línguas de fogo repartidas, batizando 120 pessoas no Espírito Santo. Talvez esse vento aqui, meu amado, e o vento que está na tua vida, é um vento de palavras tipo: você não vai conseguir, você não vai vencer, não, você não dá conta, essa não é a sua chamada. São ventos de palavras negativas, são ventos de palavras infrutíferas. Talvez esse vento aqui são falsas doutrinas que tem entrado dentro da igreja e tem afastado muitos daqueles que amam a sã doutrina, que tem aí tentado derrubar muitos profetas, que tem aí tentado matar muitos crentes que ainda querem servir a Deus como Ele é, santo. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vai entrar com providência na sua vida e vai fazer você passar por esse vendaval. Esse vendaval não vai te derrubar, não vai te matar. Mas pense agora uma coisa: você se propôs de levantar e se colocar diante da face de Deus. Depois do vento veio um terremoto.
Terremoto talvez esteja aí sacudindo a tua vida financeira, esteja aí sacudindo o teu casamento, a tua casa, o teu trabalho. Esse terremoto aí talvez está sacudindo o teu ministério. Talvez você já viu na televisão, meu amigo, e você sabe que quando um terremoto passa, ele derruba casa, prédio, abre ruas, destrói tudo que ele vê pela frente. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está contigo. Não tema um terremoto. A Bíblia diz que ele é como os montes em volta de quem? Jerusalém. Eles não se abalam, eles permanecem para sempre. Meu amigo, creia que esse terremoto vai passar. Creia que tudo vai voltar para o lugar. Jó foi provado, perdeu, mas foi restituído. Talvez as coisas estejam se quebrando, se rachando. Talvez você esteja agora saindo, perdendo. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus pode estar tirando aquilo que não agrada a Ele da sua vida nesse momento. E pode ter certeza que o que é para ser seu você não vai perder. E se por algum momento você ficar sem, lá na frente Deus vai te restituir 2 vezes, 30, 60, 100 vezes mais. Tá bom, pastor, mas eu já passei pelo vento, pelo terremoto, mas ainda tem um fogo. E a prova de fogo é para tirar as impurezas. Deus é como oleiro? Sim. E Deus é como ourives? Sim. Quando o ourives pega uma prata e ela tem pigmentos pretos, natural do minério, porque ela é tirada da terra, ela está misturada com alguns outros minérios, ele a coloca no fogo, no forno, para que ela seja purificada. E automaticamente ela vai expelindo todos os pigmentos pretos, toda a impureza. E o ourives fica ali próximo do forno, observando aquele procedimento. Você não está sozinho, Deus está observando todo o procedimento que você está passando. Ele está observando tudo o que está acontecendo. Mas e quando Ele vai me tirar do fogo? Quando Ele olhar em você e ver refletindo a face dele. Porque o ourives só tira a prata do forno quando ele observa ela e o seu rosto é refletido nela. Deus vai tirar você no momento certo. Deus vai tirar você dessa prova na hora certa, quando Ele vê que você foi purificado e que a face dele está refletindo em você, que você é o caráter moral, espiritual, físico de Deus. Mas a chamada Ele está fazendo, você tem que se propor. Quem se propõe fazer algo para Deus vai ter levante dificuldade, vai, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando Eliseu estava a pelejar, quando Eliseu estava a profetizar, ele tinha um varão que o seguia, e quando veio o inimigo atacá-los, ele se desesperou. Geazi ficou altamente desesperado e disse: e agora, Eliseu, o que vai acontecer? E Eliseu somente levantou-se a sua face ao céu e disse: eu abro os olhos dele, mostra para ele que maior é o que está em nós do que o que está com eles. Você não está sozinho. Maior é o que está em você, maior é o que está com você do que o que está neles e com eles. Põe-te para fora. Ei, pregador, tem milhares de almas para que você ganhar para Jesus. Jesus quer te usar. Jesus quer te enviar, missionário. Não dê ouvidos às ameaças, sai da caverna. Não dê ouvido às críticas, aos ventos, aos terremotos, ao fogo, sai da caverna. Ei, levita, você que louva, que canta, sai da caverna. Deus quer usar você. Deus quer fazer de você um grande homem na presença dele. Amém? Pense nisso. Tudo que você está passando vai passar. Não fique aí remoendo o passado e usando ele como lembranças pesarosas, dizendo: caramba, eu pregava tanto, eu cantava tanto, mas hoje estou aqui parado. Não. Jeremias
Lá em Lamentações ele diz, lá no capítulo 3, versículo de número 21 assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando Elias estava na caverna, eu tenho certeza que Deus mostrou para ele profetizando, ele fazendo desafio aos profetas falsos, mostrou para ele abrindo o mar vermelho, ele garantindo o povo no deserto, mostrou para ele a entrada triunfante de Josué dentro de Jericó, e disse: e aí, Elias, vai sair? Vai deixar eu te usar? Ou você vai ficar aí? Você pode ser renovado, irmão. Esse não é o teu fim. Não fique dizendo eu era. Fale assim: eu sou. E Deus vai te garantir. Se você crê, diga amém. E eu quero deixar essa mensagem aqui para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou terminar aqui agora o programa Em Busca das Ovelhas Perdidas. Que você fique na paz do Senhor, medite nessa palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe.